Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Emanuel Oliveira e sejam bem-vindos ao Tem Coragem Não. O cinema de terror tem o poder de nos assustar por algumas horas e às vezes com boas histórias e às vezes também com bons sustos. Mas e quando o horror ele salta da tela para a vida real? Pois hoje a gente não vai falar de monstros ou fantasmas de ficção. A gente vai falar de histórias reais, de coincidências macabras ou das tragédias que levaram o público a acreditar que essa obra era amaldiçoada. Então, pega a pipoca, apaga as luzes do quarto, que hoje eu vou apresentar uma lista com 7 filmes de terror que foram amaldiçoados na vida real. Então, bora lá pro vídeo. O Corvo. E a gente começa com a história que não é uma lenda, mas sim uma tragédia real que marcou a história do cinema. O Corvo já era um filme sombrio em si, sobre vingança e luto, mas a produção foi atormentada por problemas desde o início. Tempestade destruíram alguns cenários, membros da equipe sofreram alguns acidentes, mas nada vai se comparar com o que aconteceu no dia 31 de março de 1993. Durante a filmagem de uma cena, o ator principal, Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee, ele foi atingido por um tiro. A arma, que deveria conter apenas balas de festim, tinha um fragmento de uma bala real alojado no cano, e isso resultado de um erro em uma cena anterior. Brandon Lee ele morreu no hospital aos 28 anos. Porém, o que torna esse episódio mais estranho é que a morte dele foi bastante parecida com a morte do pai dele. Ambos eram jovens no auge da carreira, o que acabou solidificando a ideia de uma maldição da família Lee e acabou transformando o Corvo em um filme eternamente assombrado por uma dor real. O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary é um filme sobre um pacto demoníaco que acontece em plena Nova York. O diretor, Roman Polanski, ele queria um realismo quase documental, mas o mal que cercou o filme foi bem real. O produtor, William Castle, ele sofreu uma falência renal aguda logo após o lançamento e em seu delírio no hospital ele gritava: "Rosemary, pelo amor de Deus, solte a faca". O compositor da trilha sonora icônica, Christoph Komeda, que era amigo de Polanski, ele morreu de forma trágica após a queda de uma maneira muito semelhante a um dos personagens do filme. Mas a tragédia mais terrível e infame veio um ano depois. A esposa de Polanski, a atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, ela foi brutalmente assassinada em sua casa por seguidores de Charlie Manson. A conexão sombria entre a seita de Manson e o tema de culto satânico que o filme criou é uma lenda macabra que perdura até hoje. Annabelle. Às vezes, a maldição parece seguir o próprio objeto do filme. Durante as filmagens de Annabelle, o diretor John R. Leonetti ele relatou alguns eventos bizarros. Em uma cena, um ator que interpretava um zelador ele seria morto pelo demônio no filme. Na vida real, no mesmo dia, um dos zeladores do prédio onde eles filmavam sofreu um acidente terrível quando um lustre caiu sobre a sua cabeça. Em outro momento, o diretor ele encontrou algumas marcas de garra com 3 dedos desenhadas na poeira de uma janela lá no set. O detalhe assustador, o demônio do filme ele tem também exatamente 3 dedos. O próprio ator que interpretava o demônio, ele disse que sentia uma presença estranha e estava sentindo como se estivesse seguindo ele. Coincidência, né? Talvez, mas para a equipe parecia que a energia da boneca real estava bem presente no set. Quem é você? Invocação do Mal. Se Annabelle teve os seus sustos, o filme que a originou, Invocação do Mal, também não ficou para trás. A verdadeira família Perron, cuja história inspirou o filme, visitou o set e relatou que uma presença maligna acabou seguindo eles até lá. A mãe, Carole Perron, ela sofreu uma queda misteriosa e precisou ser hospitalizada.
Já a atriz Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren, ela disse que encontrava algumas marcas de garra arranhada na tela do laptop dela, e isso repetidas vezes. O diretor James Wan contou que certa noite, enquanto trabalhava no roteiro, o seu cachorro começou a rosnar e encarar fixamente um canto vazio do quarto, como se algo estivesse ali. Parece que, ao contar a história dos Warren, o filme ele acabou atraindo um tipo de atividade que pretendia apenas retratar. Algo meio assustador. Você quer ver ele? Quero. Quando a música para, você vê ele no espelho atrás de você. A Profecia, que é um filme de 1976 sobre o Anticristo, e vai ter uma lista aqui de alguns eventos bizarros que aconteceram durante a produção, que é tão longa que parece um roteiro à parte. O avião do ator Gregory Peck foi atingido por um raio, semanas depois que o avião do roteirista também foi atingido por outro raio. Um dos membros da equipe de efeitos especiais, John Richardson, que criou a famosa cena da decapitação no filme, sofreu um acidente de carro terrível na Holanda, isso alguns meses depois. A sua assistente, a Liz Moore, ela foi cortada ao meio pelo impacto de forma assustadoramente similar à cena que ele mesmo tinha criado. Para piorar, dizem que ao sair do carro, Richardson ele viu uma placa de trânsito que dizia Homem 66,6 km. A Maldição de A Profecia é uma das mais famosas e detalhadas de Hollywood. Esse é muito assustador. Portegast, o Fenômeno, filme de 1988. A Maldição de Portegast é talvez a mais triste e a mais trágica de todas aqui. O filme e as suas sequências eles foram marcados pela morte prematura de 4 membros do elenco. Porém, a mais chocante aqui foi a da pequena estrela do filme, Heather Hook, que é a Carol Anne, que morreu aos 12 anos de uma parada cardíaca causada por um erro de diagnóstico médico. E temos também outros atores que faleceram, Dominic Dunne, Julian Beck e Will Sampson. Dominic Dunne, que interpretava a irmã mais velha, ela foi assassinada pelo ex-namorado, isso logo após o lançamento do primeiro filme. Já Julian Beck, o aterrorizante reverendo, o Kane, ele morreu de câncer, e o Will Sampson, ele interpretou um xamã nativo americano e acabou morrendo de algumas complicações pós-operatórias. A teoria mais famosa é que a maldição ela começou porque a produção usou esqueletos humanos reais, isso naquela icônica cena da piscina, desrespeitando os mortos e atraindo uma energia terrível para o filme. O Exorcista. E, em primeiro lugar, o filme que muitos consideram o mais assustador de todos os tempos, tanto na tela quanto na vida real. O Exorcista, a produção foi um pesadelo. Teve um incidente misterioso que destruiu quase todo o set, exceto, bizarramente, o quarto da personagem Regan. 9 pessoas ligadas à produção morreram durante as filmagens, incluindo o ator Jack McGowan, cujo personagem é o primeiro a morrer dentro do filme. A atriz Ellen Burstyn, ela sofreu uma lesão permanente na coluna durante a cena em que ela é jogada no chão. O público que assistiu o filme lá nos cinemas relatava desmaios, ataques de pânico e vômitos. A energia em torno do filme era tão pesada que o diretor William Friedkin ele pediu a um padre que realizasse um exorcismo real dentro do set de filmagem. O Exorcista não foi apenas um filme, foi um evento que acabou aterrorizando uma geração e que carrega a fama de ser o filme mais amaldiçoado da história. Coincidências trágicas, histeria coletiva ou algo a mais? A verdade é que nunca a gente vai saber. Mas essas histórias, elas vão nos lembrar que às vezes, quando você mexe com temas tão sombrios, um pouco dessa escuridão pode acabar vazando para o nosso mundo. The one hope. The only hope. The Exorcist. Mas e você? Acredita nessas maldições? Conhece alguma história de bastidores assombrados? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que é que vocês pensam sobre isso. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Então, eu sou o Mano Oliveira, estou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.